Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós já chegamos na história de Jacó e estamos acompanhando um pouco a trajetória desse servo de Deus, né? Nós vimos o que ele fez para conseguir o direito de primogenitura, enganando seu irmão Esaú. Ele usurpou para si o direito de primogenitura que seria de seu irmão. E aí nós vimos que a palavra de Deus, ela desaprovou a atitude de Esaú também. Porque a palavra de Deus diz que Esaú, ele desprezou, né? Ele fez pouco caso do direito dele de primogenitura, né? Por um prato de lentilha. O fato ali dele desprezar o direito de primogenitura não significa que ele estava desprezando as heranças que ele deveria receber de seu pai, a porção de terras, a riqueza, tudo. Ele estava querendo, simplesmente ele estava desprezando a promessa que Deus fez ao pai dele, de que através da família dele viria o libertador. Ele sucederia a genealogia do libertador. Então, o fato de Esaú estar desprezando o direito de primogenitura dele, ele estava desprezando essa promessa que Deus havia feito de que iria enviar o libertador para libertar todas as famílias da terra através da genealogia dele, né? Ele simplesmente desprezou e foi embora, né? Mas só que nós vemos que depois ele se arrependeu. Porque quando o pai dele foi dividir a herança lá, ele simplesmente podia ter falado, não, eu vendi meu direito de primogenitura para Jacó. Não, ele foi lá, fez o que o pai dele mandou, foi na mata caçar. E aí foi aí que Jacó e a mãe de Jacó, né, persuadido pela mãe dele, a fazer aquilo, enganar o pai dele, né, se passar por Esaú e Jacó. E Isaac acaba abençoando a Jacó e não a Esaú. Pode falar. Na realidade, também foi uma questão assim, eu vejo que ele chegou lá da caça, não tinha caçado nada, estava alguns dias lá, né, sem comer. Muitos dias, desespero. Então, na realidade, eu acho que ele nem pensou nesses direitos dele, ele pegou e colocou na hora do desespero, o que ele queria ali era comer. Né? Então, essa é uma situação que às vezes a gente vê, por exemplo, você, qualquer um dos irmãos aí que estiver numa situação difícil, de necessidades, às vezes você tem ali um ganho, extrema, né, que Deus vai te, mas você está tão desesperado por aquela situação que você não enxerga, né? Acaba não tendo discernimento, agindo fora ali da ação, da vontade de Deus, da realidade, né? E acaba depois lá na frente vendo o que eu fiz, por que será que eu fiz isso? Então eu creio que ele, na realidade, se ele tivesse pensado nessa situação, não, peraí, isso aqui é um direito meu, um privilégio meu, primogênito, então não posso, né? Então na realidade ele agiu pela ação da fome, o momento que ele estava ali, né? O que ele queria era comer, então ele nem pensou, nem imaginou nas condições que depois isso ia trazer para ele, né? Verdade. Então eu acho uma ação... O irmão está correto, né? Se a gente for analisar, igual o irmão falou, Esaú ele estava vários dias na mata e não conseguiu caçar nada, a palavra de Deus diz, né? Então ele estava com uma fome, mas era uma fome extrema, não é aquela fome que a gente, quando começa a dar meio-dia, 1h da tarde, a gente começa a sentir, não, era uma fome de ficar vários dias sem comer. Então, e Jacó, muito esperto, sabendo disso, já lhe apareceu com aquele cheiro bom de uma coisa que Esaú já gostava, e assim tentando Esaú. Igual o irmão falou, ali ilustra muito bem, meus irmãos, a batalha espiritual. A nossa luta contra a carne. Esaú, ele estava ali travando uma luta contra a carne dele. Quando a gente peca, a gente não pensa nas consequências. A gente não pensa em quem a gente magoa. A gente não pensa em consequências futuras que isso irá acarretar sobre a nossa vida ou a vida das pessoas que nos rodeiam. A gente não pensa em nada disso, nesses prejuízos. Quando a gente pensa, a gente só pensa na vontade de saciar um desejo irrefreado, que é o pecado, que é o desejo da carne. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta que a carne
ela guerreia, né? Ela limita, ali é guerrear contra o espírito, né? A carne tem vontade. É nesse sentido. A carne muitas vezes nos cega, né? A carne nos cega para estar pecando, né? Quando nós pecamos, nós não pensamos em nada, igual Esaú. Aí, igual Esaú falou, que vai me servir o direito de primogenitura nesse momento se eu estou morrendo de fome? Mas se Deus tinha feito a promessa que através dessa família viria o libertador, Deus não iria deixar Esaú morrer, se ele permanecesse fiel, né? Nós temos que crer dessa forma. Deus não iria deixar Esaú morrer, mas Esaú não confiou em Deus. Esaú desprezou, a palavra de Deus diz ali, ele desprezou, ele menosprezou o direito de primogenitura. Não é, como eu falei, não é os bens materiais, ele estava desprezando o direito da promessa de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes a gente perde a bênção de Deus por causa disso também, irmãos. Quantas vezes Deus tem uma... Eu acredito o seguinte, Deus tem uma missão para cada um. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você, para cada um. Deus tem um objetivo para cada um. Seja um chamado missionário, seja um chamado pastoral, seja para trabalhar só aqui na igreja, qualquer coisa que seja, ou seja no seu trabalho para evangelizar alguém, seja o que for, Deus tem um plano para cada pessoa. Mas muitas vezes o plano de Deus é sempre executado, mas muitas vezes não é executado através de nós, porque nós muitas vezes menosprezamos esse objetivo que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus faz? Ele levanta outros. E nós vamos ver isso na história de Israel. Deus tinha um objetivo para essa nação. A nação também se afastou do objetivo de Deus. Então Deus teve que levantar uma outra estratégia para conseguir cumprir o seu objetivo. E assim foi. Deus fez, Deus desprezou. Deus não cumpriu através de Esaú, mas cumpriu através de Jacó. E nós vamos ver, e Jacó teve que fugir. Depois desse caso, ele teve que fugir da presença de seu irmão, porque a palavra de Deus diz que seu irmão ficou com grande ódio dele, com ódio mortal. Ele queria matar Jacó. Aí o próprio pai de Jacó, Isaac, falou: Jacó, vai lá para a terra onde eu morava e fica por lá um tempo. Fica por lá até baixar a poeira. Fica por lá até teu irmão esquecer o que você fez com ele, de roubar o direito de primogenitura dele, né? E é interessante que o nome Jacó, se nós formos ver bem, o nome Jacó significa usurpador, aquele que tira proveito, ladrão. O nome Jacó significa isso. E para os povos antigos, o nome muitas vezes caracterizava a personalidade da pessoa. Eles davam o nome de acordo com a personalidade da pessoa. Então, constantemente no mundo antigo, as pessoas mudavam de nome por causa disso. Porque às vezes o pai colocava um nome naquela criança, mas conforme a criança fosse crescendo, via que aquele nome não combinava com a personalidade daquela criança. Então, muitas vezes eles mudavam o nome. Não, então você agora vai passar a se chamar fulano de tal, né? E Jacó, ele tinha um nome a qual se caracterizava a sua personalidade. Ele era aproveitador, ele era usurpador, ele usurpou o seu irmão, se formos ver, né, nessa parte. Mas mesmo assim, mesmo Jacó com essa personalidade torta, ele conseguiu fazer uma coisa que o irmão dele não fez. Ele valorizou a promessa de Deus. E isso já fez com que ele caísse também um pouco na graça de Deus. Mas para que Deus cumprisse a promessa na vida de Jacó, Jacó ele também precisava ser moldado. Ele não poderia ser mais esse usurpador que ele era. Ele não poderia ser mais a pessoa que ele era. Ele precisava ter o seu caráter mudado, ele precisava ter o seu caráter transformado pelo Espírito Santo, para que Deus assim cumprisse a promessa na vida dele. E esse exílio de Jacó para a terra de pai dele foi justamente o período que Deus tratou na vida de Jacó. Porque quando Jacó foi para a terra do pai dele, ele foi sem nada. Ele não levou nada da herança do pai porque ele não teve tempo de pegar. Da herança qual ele pegou do irmão dele. Então ele simplesmente fugiu. E quando ele estava mais ou menos nessa região aqui de Betel, os irmãos lembram que a gente falou domingo
passado nessa região aqui que se chamava Cidade Luz. Não é a cidade de Las Vegas, né? Cidade de Las Vegas considerada Cidade Luz, né? Ele teve um sonho. Ele teve um sonho nessa cidade. Cidade de Luz. Cidade de Las Vegas? Não, não é Las Vegas não. Ele teve um sonho aonde, quando ele dormiu, colocou uma pedra, usou uma pedra como travesseiro. Aí ele teve um sonho de que ele viu uma escada e lá em cima ele viu o trono de Deus e ele via anjos subindo e descendo essa escada, homens subindo e descendo essa escada. E através desse sonho, Deus estava mostrando para ele que o propósito da salvação dele, que não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra escada que leve o homem a Deus, se não for o próprio Deus, né? Se não for o próprio Deus. A única escada que nos traz acesso a Deus é através do libertador, e o libertador faria essa função, faria a função de escada que nos levaria ao trono de Deus. Não seria as boas obras, não seria a religião, não seria os atos que nós podemos fazer por desencargo de consciência, ou seja lá pelo que for. Não é o fato de nós darmos o dízimo, não é o fato de você ser uma pessoa boazinha, não é o fato de você ser batizado, mas sim, somente o libertador te daria acesso ao Pai. Somente o libertador ligaria o homem novamente a Deus. E aí que eu gostaria de reler um texto que nós vimos no domingo passado, para nós entrarmos na lição de hoje, que é o capítulo 28, a partir do verso 18, depois que ele teve esse sonho, ele acordou. Aí a palavra de Deus diz assim, o verso 18: Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, essa pedra aqui que ele usou como travesseiro, e erguia em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo, né? Então, a cidade que antes chamava Luz, ele edificou um altar lá e chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de oração, né? Betel significa lugar de oração, casa de oração, porque ali ele teve um encontro com Deus, ele orou e fez essa promessa para Deus: se o Senhor suprir as minhas necessidades, porque ele estava sem nada, não estava sem nada, me der veste, me der pão para comer, para onde eu estou indo, e eu vou conseguir voltar em paz para a terra de meu pai depois, para que assim seja efetuada a promessa de Deus, que ele precisava voltar para a terra de Canaã. Aí ele falou: de tudo que eu receber, eu darei o dízimo. É interessante, meus irmãos, que nós vemos na vida de Abraão, quando Abraão recebe a visita lá de Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, o sumo sacerdote Melquisedeque, Abraão separa tudo que ele tinha, uma parte de tudo que ele tinha, e dá o dízimo, a palavra de Deus diz, né? Jacó, aqui ele está tomando a mesma atitude. Ele fala: tudo que eu receber, eu darei o dízimo para o Senhor. É interessante nós notarmos isso daí, meus irmãos, que a lei de Deus, podemos assim, a lei com relação a isso ainda não havia sido estabelecida. Não existia lei para isso. Isso foi uma atitude voluntária de coração, tanto de Abraão como de Jacó.
E nós vamos ver, meus irmãos, nós vimos que Deus abençoou bastante Abraão pela atitude dele de coração. E nós vamos ver que Deus também, por essa atitude de Jacó, abençoou grandemente a Jacó também. Abençoou grandemente a Jacó, porque ele teve essa atitude liberada no seu coração, de liberalidade, de dar aquilo, ou podemos dizer assim, de devolver aquilo que pertence ao Senhor. Então, quando as pessoas falam aí que o dízimo é questão de lei, Velho Testamento, que o Novo Testamento aboliu isso tudo porque quebrou a lei. Primeiro, que o Novo Testamento não quebrou lei nenhuma. E segundo, que o dízimo, nós vemos aqui na Bíblia, ele aparece muito antes da lei. Assim como o sacrifício que era oferecido ao Senhor. Eles aparecem muito antes da lei. Depois, com a lei de Moisés, Deus ratifica. Deus coloca lá e estabelece uma lei com relação a isso e uma regra com relação a esse fator. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, que essa é uma atitude de liberalidade, como a Bíblia mesmo nos ensina, uma atitude de liberalidade, uma atitude onde você vai fazer porque você se sente à vontade por fazer e não porque você espera algum retorno de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai fazer nunca faltar nada em casa. Não é isso, né? Não é dessa forma que as coisas funcionam, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Mas de certa forma eu acredito que Deus abençoa assim quem é fiel a Ele, tá? De alguma forma Deus abençoa. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, chegando lá, nós vimos também que chegando na terra ele se apresentou para Labão, mas ele conheceu uma moça muito bonita chamada Raquel. Lembra disso? Que ele se apaixonou por Raquel, pediu para casar com Raquel, mas ele não tinha nada para dar o dote em favor de Raquel. Aí Labão fala: como é que você quer casar com a minha filha se você não tem nada, pagar o dote, né? Naquela época tinha isso na escultura antiga. Aí ele falou: não, 7 anos de graça eu trabalharei para você. 7 anos, vou cuidar das suas ovelhinhas, tal, aí você me dá a sua filha como... Aí é como se eu estivesse pagando o dote dela. Aí trabalhou 7 anos de graça, aí ele casou com Raquel? Não. Leia, a irmã mais velha de Raquel, Leia falou para o seu pai: pai, se a irmã mais nova casar, como é que eu vou ficar? Eu tenho um rosto defeituoso. Aí o pai enganou Jacó. Estão vendo que o mundo dá volta, meus irmãos? Está vendo que muitas vezes o mundo dá volta? Aquilo que Jacó fez com o pai dele e com Esaú, agora ele estava recebendo. Ele estava provando na pele como era bom enganar os outros. Ele estava provando na pele como era bom enganar os outros. E ele ficou bravo, né? Porque ele chegou para Labão e falou: mas eu não entrei num acordo contigo que seria Raquel? Aí Labão fala: não, mas o nosso costume não é assim. O costume é casar a mais velha primeiro. Nós podemos te dar a mais nova também, mas primeiro você teria que se casar com a mais velha. Aí ele trabalhou mais 7 anos, a palavra de Deus diz, mas dessa vez recebendo uma porção. Ele trabalhou mais 7 anos e depois de 14 anos ele conseguiu casar com Raquel, né? Com Raquel, a pessoa a quem ele amava. Oi? 2 mulheres. Naquela época, na cultura desse povo aqui, ó, esse povo do mundo antigo, isso é uma cultura que vem aqui do povo, ó, desse povo aqui da Mesopotâmia, né? Não vou dizer que Deus aprovou, assim, que Deus aprovava esse tipo de coisa, porque no Velho Testamento nós vemos que Deus, ele não... A poligamia, esse negócio de casar com mais de uma, Deus não achou legal, não. Deus não queria isso. Isso aí foi coisa do homem, né? Mas era uma coisa cultural. Por ser uma coisa cultural, Deus acabou tolerando, podemos assim dizer, né? Deus acabava tolerando. É interessante. Você sabia que os missionários que estão nessa região aqui, evangelizando essa região, eles enfrentam esse problema com o povo lá também, né? De poligamia, né? Uma vez eu li um livro, um missionário falando que a mulher, o homem tinha acho que 10 mulheres, né?
10 mulheres e falou que na igreja era aquele negócio, né? Um homem com 10 mulheres, tal. Aí tinha alguns mais tradicionais que não queriam aceitar porque ele era casado com mais de uma mulher, mas a mulher era casada com um homem só. As 10 mulheres eram casadas com um homem só, elas poderiam se tornar membros da igreja, mas ele não, porque ele tinha 10 mulheres. Era uma confusão, meus irmãos, é questão cultural desse povo aqui. É questão cultural. Mas não quer dizer que Deus aprove isso aí também não, porque lá no Novo Testamento nós vimos que o homem seja marido de uma só mulher, tal, e assim Deus, de uma certa forma, tenta mudar um pouco esse raciocínio, né? Sempre tinha uma consequência. Sempre tinha uma consequência, é o que vai ter com Jacó. Meus irmãos, uma mulher já é difícil, né? Uma mulher já é difícil, agora tenta colocar 2 mulheres na mesma casa. 2 mulheres na mesma casa, irmão Moisés. É fácil? Não é. É o que aconteceu com Jacó. Apenas uma. Né? Meu, imagina. Jacó com 2 mulheres, isso aí trouxe consequências também para a vida dele. Não foi uma coisa legal. Não foi uma coisa legal também para Jacó. Quer ver? Vamos aqui ver o capítulo... a partir do capítulo, acho que 29, Jacó chega ao poço de Harã, aí vem aqui, aumenta os rebanhos de Jacó, Jacó foge de Labão, os filhos de Jacó, capítulo 29, verso 32, concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse o Senhor, atendeu a minha aflição, certamente agora me amará meu marido. Lia, ela não se sentia amada pelo seu marido. Leia ou Lia, né? Algumas versões traz Leia, outras versões traz Lia. Eu estava lendo uma outra Bíblia que trouxe Leia, antes de vir para cá. Aí a minha versão aqui já está trazendo Lia, tá? Por isso está tendo esse conflito aí. A daqui é Leia. A daí é Leia, né? É a mesma pessoa. Aí, então, ela não se sentia amada pelo seu marido. Ela não se sentia amada. Quem era amada? Raquel. Então, quando ela teve um filho, ela falou, quem sabe agora meu marido vai passar a me amar. E isso não aconteceu. Aí ela teve outro filho. A palavra de Deus aqui vai dizendo. Aí ela colocou outro nome, quem sabe meu marido agora se aproxima de mim. E tal, ela foi tendo filho. Já Raquel era estéril. Já Raquel era estéril. E a Raquel... ela era muito bonita, era mais amada, mas ela se sentia inferiorizada. Sabe por quê? Porque ela não dava filhos ao seu marido. Ela não dava filho. E uma mulher naquela época que não desse filho, ela era considerada amaldiçoada. E era considerada amaldiçoada por Deus. Era um pensamento humano, tá? Não quer dizer que Deus amaldiçoa, mas era um pensamento humano. Se bem que no caso de Raquel, eu não vou afirmar, mas se nós lermos os versos anteriores, nós vemos aqui que por Raquel aborrecer Leia ou Lia, por ela ser mais amada, Deus cerrou a madre de Raquel. Deus cerrou a madre de Raquel, como se Deus também realmente estivesse castigando Raquel, né? Mas a mulher ela sofria muito preconceito por não gerar filhos. Então Leia ou Lia foi gerando filhos, mas Jacó mesmo assim ele amava a Raquel, tinha um favoritismo com Raquel. Raquel uma hora, vamos aqui ler aqui, para os irmãos entenderem. De novo concebeu e deu à luz a um filho e disse, o verso 35, esta vez louvarei, eu vou no domingo que vem, eu vou estar falando de cada filho de Jacó, tá? Nós vamos estar aqui pegando o nome de cada filho de Jacó e fazendo uma separação ali, porque os nomes desses filhos são importantes. Mas só domingo que vem eu vou fazer isso. Hoje a gente vai focar na história de Jacó. De novo concebeu e deu à luz a um filho e disse, esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Acho que ela teve mais ou menos 4 ou 5 filhos.
Aí, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Mas o que Jacó podia fazer? Olha o que Jacó responde para ela. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Né? Outra forma, ele quis dizer o seguinte, uma forma carinhosa, ele quis dizer para ela: por acaso eu tenho culpa de Deus ter te amaldiçoado? É a cultura deles naquela época, eles achavam que mulher era amaldiçoada por causa disso. Aí Raquel ela teve um pensamento elaborante, né, para conseguir o mesmo pensamento que Sara teve. Aí falou o seguinte no verso 3: respondeu ela: eis aqui a minha serva Bila, receba por mulher, para que ela tenha filhos em meu lugar, e eu receba filhos por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com Bila, e ela concebeu e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Então ela pegou o filho da sua serva e pegou para ela, né? A serva só foi uma barriga de aluguel. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu Jacó o segundo filho. Então já é a segunda vez que essa serva está dando filho para Jacó. E aí vai. Aí continua. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci. E lhe chamou Naftali. Vendo, olha só também, aí começa a rivalidade. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Não, a Leia, a outra esposa, também deu a serva dela. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Raquel emprestou a serva para Jacó conceber o filho. Aí Lia, vendo aquilo dali, falou: opa, eu também não posso mais ter filho, já dei 5, então eu tenho minha serva aqui, ó. Aí ela também deu mais filho. Ao todo foram 12 crianças que nasceram, tá? Depois de um tempo, Raquel conseguiu ter um filho. Com um filho, que foi chamado José, né? Os irmãos conhecem José. José foi aquele mimadinho, preferido, né? O único que nasceu de Raquel, né? Então, José. São dois. O quê? José. Depois que... Isso a gente vai ver futuramente. Por enquanto foi só José. Por enquanto foi só José, tá? Aí depois deu Benjamim, né? Tá certo. Então, cessamos por aqui. Então nós vemos aqui a bagunça que virou esse casamento, né? É como a irmã aqui falou, trouxe consequências. Consequências de relacionamento entre marido e mulher, consequência de rivalidade entre as duas irmãs, né? Eu acho que não era uma casa que tinha muita paz, não. E futuramente isso vai trazer até consequências para as crianças, né? A forma de criação ali das crianças, né? A forma como ele criou, ou como eles criaram ali os 12 filhos, né? Aqueles filhos todos, né? Isso também trouxe consequências para a vida daquelas crianças. É como nós vimos na história de Abraão. Abraão teve um filho com a egípcia, serva de Sara. Isso trouxe consequências que se penduram até hoje, né? Através do filho dessa egípcia, formou-se a nação árabe, né? A nação árabe que vive constantemente até hoje em guerra com a nação de Judá, né? É uma guerra travada ali de ódio mortal, porque todos eles se acham no direito de herdar aquelas terras lá de Abraão, tanto os árabes quanto os judeus. Eles falam: não, nosso pai é Abraão. O árabe fala: nosso pai é Abraão. Aí o judeu fala: meu pai também é Abraão, então o direito de terra é minha, por Deus. Não, mas aí os árabes falam: meu direito também de terra é porque eu sou filho de Abraão. E aí eles ficam brigando até hoje por causa disso daí. Até hoje eles não, árabes e judeus
não se dão bem. Você não consegue ver um árabe e um judeu sentados juntos, né? Ou assim, dentro do mesmo espaço. Hã? Um reino dividido, né? Sendo que Deus falou que abençoaria tanto uma nação contra a outra. Se nós atentarmos ali, quando Deus fala para Abraão, fala o seguinte, ó, Ismael também é seu filho, eu também irei abençoá-lo. Mas parece que Abraão, ele não se atentou muito para essa fala de Deus e ficou só ali cuidando de Isaac. Isaac, tanto é que a palavra de Deus diz que ele deu tudo para Isaac, e para Ismael deixou a Deus do Ará. E depois que Sara morreu, nós vimos isso, né? Abraão, ele teve mais filhos, com as suas servas. Ele teve mais filhos que também ele não cuidou desses filhos, ele desprezou esses filhos, e esses filhos também se tornaram nações que guerrearam futuramente contra Israel, que trouxeram também consequências severas contra Israel. Mas, meus irmãos, Deus abençoou tanto a vida de Jacó, porque Jacó, ele, podemos assim dizer, ele se entregou de fato para Deus. Nós vemos pelo aquele voto que ele faz em Betel, a entrega que ele oferece para Deus, não só na sua vida espiritual, mas ele oferece tudo que ele tem. Ele oferece para Deus, ó, tudo que eu receber, eu vou tirar 10% e vou dar para Deus. Ali ele está querendo entregar todos os seus bens materiais nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, que Deus abençoou grandemente a vida de Jacó enquanto ele estava na terra de Labão. Tanto é que quando ele entrou num acordo ali com Labão, nós vamos ver na Bíblia, que Labão fala para ele, ó, o seguinte, todo o gado que nascer somente de uma cor é meu, o que nascer malhado é seu. Aí nasceu mais malhado do que gado de uma cor só, então Jacó ficou com uma parte maior. Aí Labão viu aquilo dali e falou, opa, não, tá errado. Aí Labão fala, não, ó, então o gado malhado é meu, e falou nem o de uma cor só, falou aquele que nascer chamuscado, sei lá, listrado, falou lá, vai ser seu. Aí nasceu desse jeito que Labão entrou no acordo. Aí eu sei que a Bíblia não mostra, mas sei que depois quando Jacó confronta Labão, ele fala assim, ó, 10 vezes você mudou esse acordo, e 10 vezes fui abençoado, né? 10 vezes o Senhor me abençoou, mostrando que realmente Deus estava com Jacó. Mas vou dizer, irmãos, Deus estava tanto com Jacó, que até Labão era abençoado. Porque a palavra de Deus diz que a riqueza de Labão também se multiplicou, enquanto Jacó estava trabalhando para ele. Mas só que Jacó, quando entrou nesse acordo, ele acabou conseguindo uma porção maior. Mas foi um acordo que ele fez com o seu sogro. E o seu sogro não aceitou aquilo dali também, né? Ao ponto de Jacó também ter que pegar as suas crianças, as suas 12 crianças, a sua riqueza, as suas 2 mulheres e as 2 concubinas e fugir. E fugir de novo para a terra do pai dele. Porque o Senhor havia revelado a ele que ele deveria voltar porque Labão e os filhos de Labão estavam com raiva dele por causa disso. Mas, e o que eu quero dizer, meus irmãos, é o seguinte, tudo que acontece na nossa vida é provação divina. Jacó, ele estava num processo de amadurecimento, ele estava num processo onde ele estava sendo moldado pelo próprio Deus para ele atingir a maturidade perfeita, para que Deus assim efetuasse a promessa através da vida dele. É interessante, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, nesse encontro que Jacó teve com Labão, acho que é o capítulo 31, verso de número 22, diz assim, no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido, tomando consigo os seus irmãos, seguiu a Jacó por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão e Arameu num sonho de noite e disse-lhe, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com os seus irmãos
a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que me enganaste? Levaste minhas filhas como cativas pela espada. Por que fugiste ocultamente e me enganaste? E não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e da harpa. Nem mesmo me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, fazendo assim proceder neciamente. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Aí eu vou pular aqui alguns versos. Aí respondeu Jacó a Labão: tive medo, porque pensava que tu me arrebataria as tuas filhas. Aí, deixa eu ver aqui a parte que Jacó confronta ele. (36), né? Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo vasculhado todos os meus utensílios? E que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estes 20 anos eu estive contigo, entre 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Nós vemos aqui que Deus estava abençoando a criação de Labão através de Jacó. Não te trouxe eu despedaçado? Eu o pagava. Das minhas mãos requerias o furtado do dia e o furtado da noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, e 10 vezes, olha só, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus foi fiel a Jacó, porque Jacó, ele perseverou, primeiramente, ele fez aquele voto com Deus lá em Betel, mas ele não ficou de braços cruzados esperando Deus, de uma maneira sobrenatural, abençoá-lo. Ele trabalhou pelo seu pão. Ele quis casar, ele trabalhou 14 anos para casar com a pessoa com quem ele queria. Ele quis ter um pouquinho de posse a mais, ele trabalhou 20 anos para Labão para conseguir o que ele queria. Nós vemos aqui que ele fala, ó, dia e noite. Muitas vezes eu nem dormia, eu virava a noite trabalhando para que o trabalho rendesse mais. Meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus abençoa a pessoa que se esforça. Deus não faz nada que nós podemos fazer, meu irmão. Não adianta eu ficar em casa, se eu estou desempregado, em casa de braços cruzados, achando que alguém vai bater na porta de casa me oferecendo emprego, que não vai. Não adianta eu estar com uma dívida que está fugindo do meu orçamento e eu não fazer nada para tentar cobrir essa dívida, que Deus não vai fazer nada, irmãos. Né?
Deus abençoou Jacó porque Jacó foi uma pessoa trabalhadora. E o que eu quero dizer aqui também, meus irmãos, se nós formos ver aqui o testemunho de Jacó, Jacó já não era mais aquele menino que usurpou a herança de seu irmão. Nós vemos aqui que ele trabalhou para Labão, mas trabalhou honestamente. Ele diz aqui, não peguei uma ovelhinha sua. Muito pelo contrário, aquela que furtavam de dia, você me fazia pagar, e eu pagava. Aquela que furtavam à noite, que furtavam, os ladrões lá roubavam, eu também pagava por ela. Eu te dava, eu pagava por ela, aquela que furtou. Eu ia repor. Né? Então nós vemos aqui que o caráter de Jacó, ele já estava sendo moldado, ele já não era mais aquele que o nome dele dizia, aquele usurpador, aquele ladrão, aquele ganancioso, né? Ele já era uma pessoa transformada, que estava ali no seu processo de transformação, no seu processo de moldagem. Demorou 20 anos para Deus moldar Jacó. 20 anos precisou para Deus moldar Jacó. E meus irmãos, as provações, quando elas sobrevêm à nossa vida, elas nos vêm para nos amadurecer e para nos moldar. Como eu falei aqui no início do estudo, no início da lição de hoje, Deus tem um objetivo na vida de cada um. Mas até esse objetivo ser alcançado, nós precisamos passar por esse processo de transformação, por esse processo de moldagem. Não adianta eu dizer o seguinte, eu tenho o chamado para ir em tal lugar pregar o evangelho, e eu ir lá com a cara e a coragem sem passar por esse processo de transformação que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas vezes demora, muitas vezes é rápido. Para cada pessoa é um tipo de processo. Para Jacó foi 20 anos. Para Abraão, Deus prometeu com 75 anos e cumpriu com 100 anos. Para o amigo de Josué lá, o Caleb esperou 40 anos, até Deus dar a promessa que havia prometido para ele lá, quando ele espiou a terra. Ele ficou 40 anos esperando Deus concretizar aquela promessa, e fielmente ali, ele falou, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, né? Também foi 40 anos Deus moldando ele ali, tanto é que quando chegou ele já estava com seus 80 anos, ele falou, meu vigor é o mesmo de quando Deus me deu aquela promessa. Deus conseguiu sustentar minhas forças até hoje. E eu acho que o mais interessante ainda de Caleb é o seguinte, que ele não pediu a promessa de Deus de mão beijada para Josué. Falou, Deus prometeu diante de você, você sabe disso, que ele me daria aquela terra, então agora eu quero aquela terra. Ele falou o seguinte, Deus ainda tem me dado força, só me dá a sua bênção para eu ir lá conquistar aquela terra, para eu lutar pelaquela terra. E ele foi lá e lutou, com seus esforços, né? E assim foi Jacó, meus irmãos. Quando ele voltou para Canaã, ele voltou muito rico. Ele voltou com muitos bens. E o mais edificante, ele voltou com bens que ele conquistou através do seu esforço. Não foi que ele herdou de seu pai, embora ele tinha uma herança para receber de seu pai. Mas não, ele conquistou. Tanto é que quando ele volta, nós vamos ver esse reencontro aqui dele com Esaú. É um reencontro fantástico, que nos ensina uma lição fantástica sobre perdão. Ele fala para Esaú que, Deus me abençoou, eu tenho muitos bens. Eu não preciso mais dividir assim com você. Mais ou menos ele falou isso para Esaú, né? Tem aqui alguma dúvida, irmãos? Ali na hora que ele estava indo antes de se encontrar com Esaú, antes disso ele teve uma luta. Uma luta com o anjo, né? E ali depois o nome dele passou a ser Israel. Que fez parte também do processo de amadurecimento de Jacó. Jacó lutou com um anjo, esse anjo era o próprio Deus, né? Ele lutou com o anjo falando, o que você quer? Ele falou, não vou te largar enquanto você não me abençoar. O anjo feriu ele na coxa, a qual ele ficou manco, teve consequências dessa luta, ele ficou manco, mas o anjo o abençoou, né? O anjo o abençoou, né? Mostrando ali, e aquele lugar foi chamado de Peniel, que significa, porque lutei face a face, vi Deus face a face, né? É a bênção, né? Muitas vezes ali as provações, meus irmãos, é como eu falo, a provação, e a Bíblia fala, a Bíblia afirma isso,
A provação, quem faz você passar pela provação não é o diabo. Quem faz você passar pela provação é o próprio Deus. Então, se você estiver passando por uma provação, saiba que é Deus te provando. Para quê? Para amadurecer a sua fé. Não existe outra maneira de amadurecermos a nossa fé através de provas. E eu digo uma coisa, quanto mais você se interessar em se aproximar de Deus, mais provações vocês passarão. Agora, se você falar, eu quero ficar nessa vidinha aqui que eu tenho, não quero crescer espiritualmente, quero ficar estagnado do jeito que eu estou, você não vai passar provação nenhuma. Eu estava conversando com o irmão, encontrei ele conversando e a gente conversando tudo, e ele falou, eu não consigo ainda ter um controle quando eu passo por uma dificuldade e eu já fico nervoso, eu não consigo me controlar, e eu tenho pedido a Deus que me dê esse dom para me controlar tudo. Mas Deus até está te dando, você não está passando por essa situação, o que está deixando você nervoso? O que está deixando você perder o controle? Isso são coisas que Deus está fazendo acontecer, as coisas que estão acontecendo, para você ir já treinando. Você entendeu? Você está pedindo, mas se não acontecer, como é que você vai ter o controle? Então, se você hoje está passando alguma dificuldade e está se descontrolando, na realidade é uma prova que hoje você tem que vencer. Através dessas coisas aí, você vai começar a treinar sua paciência, o seu controle, né? Você não perdeu o controle, tudo aí pensou bem, faz a verdade, né? As coisas estão acontecendo, eu estou pedindo a Deus, mas você vê, está acontecendo e eu não estou percebendo que eu tenho que ficar calmo, que eu tenho que me controlar. Então, por aí você vê, você perde, Deus dá. Então, cabe a você agora aprender a controlar. Cabe a você saber que cada dificuldade, né, você saber como agir. Aí você vai começar a aprender a ter o controle, você vai começar a ter... É um treinamento. Eu tenho o costume de dizer que quando Deus te prova em alguma área, é porque quando você conseguir sair aprovado, quando você conseguir passar por essa aprovação, é porque Deus tem uma missão muito grande para você, com relação a essa área. Ou seja, para mostrar para outra pessoa, ensinar outra pessoa, ou seja, para te amadurecer para um propósito maior, né? Para te amadurecer para um propósito maior, como foi o caso de Jacó, como foi o caso de muitos outros personagens que nós vemos na Bíblia, né? Muitas outras figuras bíblicas, né? Mas uma coisa é certa, meus irmãos, quanto mais nós tentarmos nos aproximar de Deus, mais provações nós passaremos. E é interessante que a Bíblia fala que ninguém é provado além do que possa suportar. Então, se você é provado nessa área, é porque você pode suportar. Deus não prova ninguém além do que ele possa suportar. Ah, mas eu não estou aguentando. Aí é uma questão humana e você está se entregando. Mas Deus falou ali na Bíblia dele, Deus é fiel, Deus não prova ninguém além do que possa suportar. Porque se for além do que pode suportar, aí não tem objetivo a aprovação, né? A aprovação é igual uma prova de escola. Você vai passar se você estudar. Você está ali a prova para ver se você é apto para aquele concurso ou para passar de ano. Só passa quem estuda, quem está preparado. E assim é a aprovação de Deus, é para nos moldar, para nos preparar, né? É para moldar o nosso caráter, é para te tornar uma pessoa melhor. E meus irmãos, tem um ditado antigo que diz que tudo passa, e tudo passa mesmo. A aprovação também passa. A aprovação também passa. Ela pode demorar um período, mas ela passa. Ela passa, é só você ficar ali firme, fiel, constante na palavra de Deus. Sandeiro vermelha na porta. É sua? Sandeiro vermelha. Não, que isso. Então vamos aqui. Capítulo 33. Podemos assim dizer que eu acho esse capítulo aqui um dos capítulos mais belos da Bíblia. Eu achei esse capítulo um dos mais bonitos da Bíblia, irmãos. Deus estava moldando Jacó. E é interessante, meus irmãos, Deus não deixa nada pendente.
Ele saiu com uma pendência de Canaã. Qual foi a pendência que ele saiu de Canaã? Qual? Esaú. Ele tinha que se retratar com Esaú. Ele tinha essa pendência. Deus jamais iria usar Jacó se ele não trabalhasse essa pendência na vida dele. Tinha um irmão que estava enfurecido, com raiva, aonde ele também sentia um pouco de temor desse irmão, onde havia um relacionamento quebrado entre irmãos. E Deus falou: agora só falta mais uma pendência para você se tornar perfeito. E é interessante, meus irmãos, que essa questão do perdão é tão grande, meus irmãos, é tão grande, que a palavra de Deus diz que quando a gente não perdoa, o que diz ali a oração do Pai Nosso? Deus também não nos perdoa. Nos perdoe assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então há uma condição para o perdão. E é interessante, essa questão do perdão é tão grande, meus irmãos, que quando a gente deixa de perdoar, a palavra de Deus diz o seguinte: se você você vai participar da ceia do Senhor, ou vai entregar o dízimo, ele tinha feito uma promessa de dar o dízimo para Deus, não tinha? A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento: se você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, e lembrar que um irmão tem algo contra você, o que você faz? Deixa o seu dízimo guardadinho, vai primeiro se retratar com o seu irmão, e depois entrega a sua oferta. E assim é com a ceia também. Não participe da ceia, primeiro vai se retratar com o seu irmão, e depois participe da ceia, né? E olha só, meus irmãos, o verso 33. Levantou-se Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos na frente. Nós vemos aqui um pouco de favoritismo de Jacó. Ele pôs primeiro as servas e os filhos da serva, que ele teve com as servas na frente. Por quê? Esaú estava com 400 homens. Se Esaú quisesse fazer mal, ia fazer primeiro mal às servas e aos filhos da serva. Olha só, aos terceirizados. Então nós vemos aqui um pouco de favoritismo. Nós vemos aqui que ele deveria proteger todo mundo, mas não fez isso. Pôs as servas e seus filhos na frente. Aí depois ele colocou outra, Lia e seus filhos atrás deste. Na segunda fileira colocou Lia e os filhos, por ordem do que ele se afetava. Lia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Jacó assumiu a frente da fileira de todas elas. Ele se inclinou em forma de submissão, né? Ele se inclinou com o rosto em terra de forma de submissão e de forma de pedir perdão, dizendo para o seu irmão que ele estava arrependido. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Eu imagino ali Jacó com medo: ele vai me matar agora, ele vai me matar agora, ele vai me matar agora. Aí o que a palavra de Deus diz? Abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. A atitude de Esaú também, meus irmãos. Esses 20 anos, Deus não estava só trabalhando em Jacó, Deus também estava trabalhando na vida de Esaú. Deus estava também trabalhando na vida de Esaú. Aí, quando teve esse reencontro depois de 20 anos, Esaú já também não era mais aquele brutamonte que ele era naquela época. Esaú já não estava com aquele ódio mortal ao ponto de querer matar o seu irmão pelo que ele havia feito. Esaú só tinha um pensamento na sua cabeça: eu quero me retratar com Jacó, eu quero o perdão de Jacó, eu quero ter a minha comunhão restaurada com Jacó. E assim ele abraçou o seu irmão e o beijou. Tem outro fato também que eu achei interessante, Felipe. Fala. Quando Saul viu, falou: quem são esses que estão com você? Mulher e filhos, E ele respondeu: são filhos que Deus, na sua bondade, me deu. Deu a seu criado. Ele usou essa palavra, seu criado. Isso. Está à sua mercê, né? Ele se colocou em segundo, como se fosse assim: não, você
é o que manda, eu Você- sou o seu criado. Ele se submeteu, né, à mercê de Esaú. É interessante. Lá atrás, né, era o contrário, né? Ele tomou ali a primogenitura, né? No caso ali, aqui a situação já mudou, ele se colocou como um criado. E é interessante, meus irmãos, o verso 10 também eu acho interessante. Olha só, então disse Jacó: não se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceite o meu presente, porque Esaú ele não estava aceitando os presentes que Jacó havia separado para ele. Ele falou: não preciso disso. É como se Jacó estivesse dando presente para, assim, uma possível reconciliação, como se Esaú tivesse duro. Falou: não, se eu der isso aqui vai agradar ele. E Jacó e Esaú estavam mostrando para ele: não, eu estou te perdoando de coração mesmo, não é porque você está querendo me dar as coisas, né? Aí o verso 10 ele continua: peço-te que aceite o meu presente, porque vi o teu rosto, isso aqui que eu acho tremendo, como se tivesse visto o rosto de Deus. Tremendo isso aqui, meus irmãos. O Jacó ele viu o rosto de Esaú e é como se ele estivesse vendo Deus. Se nós formos ver, meus... Pode falar. Aqui no 28, aqui ele já tinha falado antes, né? No 20, aqui ele fala aqui no capítulo 28. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares na Isso. viagem que estou fazendo e me deres roupas e comidas, e eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, o Senhor, será o meu Deus. E essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Aí lá no 11, né, por favor, no 33, o 11 aqui repete: por favor, aceite esse presente que trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e tem me dado tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, então. 29, aí no 33, 11, né? A promessa de Deus também, né? se Ele cumpriu. fala, Lê aí, irmã. ele busca a presença de Deus também, né? Acho que um tempo antes de acontecer o encontro, ele corre para os pés do Senhor, diz que ele se angustiou, né? E ele corre para a presença de Deus e pedir, né? Suplicar pela vida dele, pela vida da família dele, e pedindo a Deus que intervenha nesse. Então foi uma resposta também da oração dele, né? Da busca dele para fazer aquilo que o Senhor queria na vida dele. Com certeza. Lembrando, até ele lembra aqui também da promessa que Deus tinha para ele. Né? Ele sabia dessa promessa, que Deus iria usar a vida dele, iria multiplicar a descendência dele, que ele até lembra para Deus: lembra, Senhor, que o Senhor me prometeu que a minha descendência seria como a areia do mar. Né? Então ele ali está buscando a presença de Deus por esse livramento, Esse livramento, isso. esse encontro. Esse encontro com Esaú, que era o único que agora poderia fazer mal a ele, né? E é interessante isso aí que os irmãos falaram. Isso aí é tremendo, irmãos, essa lição. Eu acho um dos capítulos mais belos que a Bíblia traz, principalmente esse fator de quando Jacó olhou para o rosto de Esaú e viu ali o rosto de Deus. Falou: eu vi o rosto de Deus. Porque Esaú, ele já estava com seu semblante diferente, né? Não era mais aquele semblante de ódio. É um semblante de uma pessoa que estava amorosa ali com o seu irmão, recebendo o seu irmão de volta. Se nós formos ver a genealogia, vamos ver assim, a analogia que isso tem, é como se Esaú fosse Deus, Jacó fôssemos nós, a humanidade, que desprezou Deus, foi viver no mundão, desprezou Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e mesmo assim Deus nos perdoa. Jacó fez grande mal a Esaú e mesmo assim Esaú perdoou Jacó. E podemos ver por um outro lado também, como o irmão aqui, a irmã também recitou, dessa promessa que Deus havia feito, que queria guardar a Jacó. Jacó, ele prometeu a Deus, falou: ó Deus, se o Senhor me guardar, eu darei de tudo, eu darei o dízimo. E Deus estava querendo mostrar aquilo que o apóstolo Paulo confirma lá na frente: não tem como você dar a sua oferta se você lembrar que tem alguém contra você, alguém tem algum problema contigo, se você precisa se reconciliar com alguém. Busca o perdão, busca a reconciliação, busca viver em paz com todas as pessoas. Então Jacó assim se tornou uma pessoa assim perfeita para cumprir a promessa de Deus. Mas ele precisou passar por esse processo de restauração. É interessante voltar um pouco. Essa rincha aconteceu por causa sobre os pais. Os
Os pais. Raquel tinha o seu preferido. Que era Jacó, E Isaac tinha o seu preferido. que era Esaú. Então, assim, já ali era uma casa dividida. Já ali, já havia essa rivalidade. Então, você percebe a seriedade aonde que os pais, né, têm que se comportar. Então, uma falha, um erro sério ali, que aparentemente, né, aí não havia. Então, isso é uma realidade. A gente acha que você põe um filho do mar do mundo, eu vou trabalhar, vou dar uma roupa para ele, um estudo, pronto, eu fiz a minha parte. E não é nada disso. Nada a ver com nada disso. Eu sempre falei isso, falo que o que o seu filho pede, cara, ele não pede roupa de marca, ele não pede nada disso, ele pede a sua presença. Ele pede a sua presença. O filho só quer isso. É ou não é? Verdade. Atenção. Qualquer filho, Afeto. ele só quer o pai ou a mãe dele perto. Ele quer a presença, ele quer o contato, ele quer. E o que nós temos feito com os nossos filhos? Se hoje a gente colhe o que nós mesmos nos alimentamos. Isso é fato, isso é bíblico. Faltou uma informação, uma sabedoria, mas isso é fato, isso é inerente a todo ser humano. Mas o legal, e é isso onde é fantástico, é porque Deus cuida. A gente só lemos uma parte registrada, que é a parte sobre Jacó. Tudo o que houve, quando ele sofreu, sobre a Isaú não se fala nada. Todos esses anos, o que estava acontecendo? Estava lá, Deus estava fazendo. Trabalhando também na vida dele. Não sei qual foram os processos, não sei se foi pior ou melhor, mas quando Isaú surge uma pessoa restaurada. E eu digo até mais, restaurada até mais que o próprio Jacó. Até mais, porque ele vem com a força dele, mas não para, não, ele vem pronto para perdoar, ele vem pronto para aceitar. Ele luta em aceitar todas essas coisas. Vem o Jacó todo cheio de cerimonialismo, toda aquela patifaria toda. O irmão dele não quer saber de nada, eu só quero te dar um abraço, cara. Eu quero tê-lo junto. Nós perdemos muito tempo longe, vamos estar juntos. Esse era o sentimento aonde Deus pôs o seu coração. Nós cremos, eu tenho fé nisso, né? Porque o mesmo Deus que fez esse tratamento com os alunos, Jacó, ele também faz em nossas vidas, em nossas relações com pais, com filhos, entre irmãos. Eu tenho problemas com meus irmãos, né? Não que a gente se odeie, mas não problemas. Mas eu sei que Deus também vai, como é que Deus também diz? A minha oração é: faça uma volta em minha vida e a deles também. É um processo. Isso é onde eu Entendi. Mas o processo foi em ambos, né? Igual o irmão falou. Deus trabalhou na vida de Esaú também. É igual o irmão falou, é interessante. A Bíblia não mostra o que aconteceu com Esaú. Fica nulo. Mas de certo Deus estava trabalhando na vida de Esaú. Muito, pela atitude de Esaú no final, Deus estava trabalhando. E aqui fica a pergunta, irmãos, para nós encerrarmos. Até que ponto nós estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem? Até que ponto você está disposto a perdoar as pessoas que têm te ofendido? Existe um ditado popular que diz que o perdão é divino. Realmente, o perdão é divino, não tem participação humana nenhuma no perdão. Mas Deus, Ele te dá a capacidade de perdoar. Deus te dá a capacidade de perdoar e Deus, Ele quer que sempre que você perdoe. Seja qual for a transgressão, a intenção de Deus é que sempre haja o perdão.
Porque, como diz a oração Pai Nosso, Ele nos perdoou primeiro. Se nós formos pensar, nos colocar no lugar de Deus, nós merecíamos o inferno. E as consequências também, né? E as consequências. Mas Deus, assim como Ele nos perdoa, Ele quer que a gente perdoe. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe. Espero todos no culto de hoje à noite, onde será um culto